Olá, queridas mulheres, tudo bem com vocês? Que bom podemos estar mais uma tarde aqui reunidas em torno da palavra de Deus. E hoje nós queremos olhar para mais um capítulo desse livro, Legados de Mulheres da Bíblia, do Alcides Yugs. E a mulher que ele traz para a gente estudar hoje é a Ruth, a estrangeira, que é a amiga e companheira. E eu espero que vocês conseguiram escutar a Bíblia em áudio que eu mandei nos grupos. Quem não conseguiu, depois da mensagem também pode tirar um tempinho para escutar esses capítulos do livro de Ruth, para que tenha um melhor proveito dessa história maravilhosa que nós estudaremos hoje. Eu convido ainda a gente a ter um momento de oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, obrigada pela oportunidade que temos de estudar essas mulheres que no seu tempo fizeram grande diferença no povo de Israel. Que elas também possam ser testemunhos para a nossa vida, nos dias em que vivemos, dias tão caóticos muitas vezes, tão turbulentos, tão cheios de inseguranças, e que a gente possa, assim como elas, se apegar na tua palavra e confiar em ti, que tu tens o controle de todas as coisas e nada irá nos faltar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Venha ser conosco. Amém. Para quem conseguiu escutar os capítulos de Ruth que eu mandei no grupo, vai perceber que esses capítulos eles são recheados de um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor que não leva em conta apenas os seus próprios interesses, mas está preocupado com a situação da pessoa que está próxima, da situação de alguém que está vulnerável em alguma situação. E esse é o amor demonstrado por Ruth, a sua sogra Noemi. É um amor incondicional, um amor que se sacrifica em favor do outro. E da história bíblica, eu acabei tirando alguns pontos que servem para a gente refletir sobre a nossa situação. A situação que a gente está vivenciando já há quase 2 anos, né? Com essa pandemia, com essa situação de instabilidade, de insegurança que a gente vive. E não necessariamente eu me baseei nas coisas que o Alcides Yugs trouxe aqui. Eu trouxe pontos diferentes sobre a história de Ruth, mas também valem muito a pena ser destacados, tá? Então, para começar, o primeiro ponto que eu destaco aqui é que em tempos de instabilidade, incertezas e sofrimentos, não significa que Deus nos abandonou. E a gente pode ver isso no caso da Noemi, né? Nada acontece por acaso. Tudo está no controle de Deus. Noemi, ela reconhece isso quando Deus permitiu que ela passasse por uma aflição muito grande e ela experimenta uma grande amargura no seu coração. Lá no versículo 21 do capítulo 1, ela diz assim: cheia de bênçãos, parti de Belém para Moabe. Agora o Senhor me fez voltar pobre, sem marido, sem filhos, viúva e sem esperança. Então, ela pede, né, quando ela chega lá em Israel, ela pede para que as mulheres não chamem ela mais de Noemi, que significa encantadora, agradável, mas que chamem ela de Mara, que significa amarga, porque ela fala que Deus descarregou sobre ela a sua mão. Então, ela entende que essa situação que ela está passando de sofrimento, de instabilidade na vida, ela está também sob o controle de Deus. Se Deus não quisesse que ela passasse por isso, ele não permitiria que isso acontecesse. Mas no momento ela está sentindo uma amargura muito grande, ela não consegue entender o porquê desse sofrimento todo, do porquê ela e suas noras precisam passar por essa situação. Por isso ela está amargurada. Noemi se encontra perplexa com tudo que está acontecendo e não consegue entender por que Deus descarregou, né, a,
esse sofrimento todo sobre a sua vida. Mas o segundo ponto que eu destaco aqui é que também nesses tempos difíceis nós reconhecemos os verdadeiros amigos. E o Alcides Jung coloca aqui que o nome de Ruth, ele significa amiga, significa companheira. E é bem isso que a Ruth representa para sua sogra Noemi. Ela foi leal e foi fiel à sua sogra, tanto no tempo da alegria, né, quando ainda tinha os seus filhos, né, quando tinha o seu marido, mas também no tempo do luto, né, no tempo do sofrimento, no tempo da incerteza. E a Ruth, ela diz no capítulo 1, versículo 16, uma frase muito bonita, que muita gente sabe essa frase de cor. É uma frase belíssima do Antigo Testamento. Ela diz assim para sua sogra: Não me proíbas de ir ter contigo, nem me peça para abandoná-la, porque aonde fores, irei também eu, e onde quer que morar, ali também morarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Que declaração de amor, gente, essa de Ruth, né, por sua sogra. É uma declaração de amor e de cuidado. Ruth, ela se mostra aqui no tempo difícil, no tempo de luto, no tempo de sofrimento, como uma verdadeira amiga, uma amiga fiel e leal. Não importa a circunstância a qual a Noemi está passando. Então, ela aqui demonstra justamente esse amor incondicional por sua sogra. Ela não estava interessada naquilo que a Noemi tinha para oferecer para ela, mas ela estava preocupada com a situação da sua sogra, porque a Ruth sabia que a sua sogra não tinha nada a oferecer para ela. E muito pelo contrário, provavelmente a Ruth é que teria que trabalhar para sustentar tanto ela quanto a sua sogra. E mesmo assim, a Ruth, ela demonstra esse amor e esse cuidado. Ela deixa tudo para trás. Ela deixa os seus deuses moabitas para trás, ela deixa a sua família de origem para trás, a sua terra natal, e ela dá um salto de confiança e fé no colo do Deus de Israel, do qual provavelmente ela havia escutado tantas histórias maravilhosas ao seu respeito. Nas rodas de conversa com essa família israelita, né, a família de Noemi, provavelmente quando ela escutava as histórias desse Deus de Israel, quantas maravilhas ele fez por esse povo, a passagem pelo Mar Vermelho, as 10 pragas, tudo o que Deus fez para libertar esse povo dos seus inimigos, ela devia de ficar encantada com essas histórias. E com certeza, Ruth, ela acreditava que esse Deus não iria abandoná-las, mesmo agora elas passando por essa situação de instabilidade, dificuldade e sofrimento. Ela crê que o Deus de Israel tem o controle de todas as coisas e pode operar muitas maravilhas. Então a Ruth, ela, ao contrário da sua sogra, ela não fica amargurada com a situação, mas ela continua sendo boa, sendo fiel, ela não reage xingando o Deus de Israel porque permitiu uma tragédia dessas na vida da sua família, né? Mas ela simplesmente espera esse tempo de Deus, o dia em que essa tempestade horrorosa vai passar e o tempo de bonança chegará. Então, ela, na verdade, espera em Deus, ela sabe esperar em Deus. E nós vemos aqui que nada acontece por acaso. Justamente quando elas chegaram lá em Israel, elas chegaram no tempo da colheita da cevada. Deus colocou Ruth também num campo onde o dono era um homem muito piedoso e temente a Deus. Esse homem era o Boaz,
que era um dos parentes chegados de Noemi. Mais tarde a história vai contar, então, essa parte tão linda também do que o Boaz faz por essas duas mulheres que estão necessitadas, que estão nessa situação de sofrimento. E o Boaz, ele, como a gente pôde ver nos capítulos ali, ele reconhece o caráter de Ruth. E ele não a julga por ser uma mulher estrangeira, por ser uma moabita, porque os moabitas, eles eram inimigos do povo de Israel. Eles não eram vistos com bons olhos pelo povo de Israel. Então eles eram ignorados, o povo de Israel gostava assim de manter eles afastados, não queria muito papo com eles não. Então, o Boaz, ele era um verdadeiro israelita, mas ele não julga Ruth por ela ser moabita ou por ela ser estrangeira nesse povo, mas justamente ele exalta aquilo que ela fez por sua sogra. Ele olha para o caráter de Ruth. E justamente o terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que nos tempos de dificuldade, de instabilidade, de sofrimento, nós também conhecemos bem o caráter de uma pessoa. O caráter da pessoa fica muito mais evidente. Então, ser uma mulher de virtude, né, ser uma mulher virtuosa, como a Ruth aqui ela é destacada, né? Todo o povo reconhece isso. Isso atrai as pessoas, né? Não é a aparência, a formosura, mas o caráter. E aparentemente a Ruth ela tinha tudo mesmo para ser rejeitada pelo povo de Israel. Ela era moabita, então ela pertencia a esse povo pagão. Ela era uma viúva, né? Uma mulher viúva naquele tempo, ela era uma pobre coitada, não tinha, ela dependia sempre do favor das outras pessoas para sobreviver. Pior, ela não tinha filhos, então isso dificultava ainda mais a sua situação, e ela era uma estrangeira, né? Ela estava vivendo então numa terra que não era dela, onde ninguém conhecia ela, a não ser a sua sogra Noemi, a única que conhecia o caráter verdadeiro de Ruth. Mas as suas atitudes, né, o seu caráter, aquilo que brotava do seu coração, do seu interior, era o que mostrava que ela era uma mulher diferente, ela era uma mulher virtuosa, uma mulher de valor. E Boaz diz no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: toda a cidade sabe que és mulher virtuosa, pelo que tu tens feito à sua sogra. E Boaz, nesses últimos 2 capítulos do livro de Ruth, ele se torna o resgatador dessas mulheres. O que é essa palavra resgatador? É a mesma palavra utilizada também para Salvador. É o Salvador dessa situação desesperadora na qual elas se encontravam. E ele se torna, então, a pessoa que Deus coloca na vida dessas mulheres para que elas tivessem uma outra oportunidade. E para transformar essa situação de tragédia que elas estavam vivendo numa bênção total, vinda do próprio Deus. Então, o quarto ponto que eu destaco aqui nessa mensagem que o livro de Ruth quer passar é que justamente esse Deus de Israel, o nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Ele é capaz de transformar situações de tragédia em bênção para as nossas vidas. E é isso que o livro mostra. Noemi, que chega em Belém, vazia de esperança, agora, nesse último capítulo, ela é preenchida pela bênção do nascimento do seu herdeiro, do neto que continuará sua linhagem, que dará o sustento que elas precisam. E o capítulo 4:15 diz assim: pois a tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor que 7 filhos. Então daí essa esperança
renasce no coração da Noemi. A Ruth, ela se torna a bisavó do rei Davi. E ela é uma das mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Lá em Mateus 5 diz assim: Salmão foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Então aqui a gente pode ver o cuidado que Deus tem com a história. Deus não abandona a gente nas horas difíceis, como a gente viu no primeiro ponto. As situações difíceis que acontecem na nossa vida não significam que Deus nos abandonou, mas Ele tem o controle de toda a história. E olha só que bênção que essas mulheres experimentaram na sua vida. Deus transforma a tragédia da vida dessas mulheres numa bênção muito grande, numa bênção que nem mesmo elas poderiam imaginar. Ruth se torna a bisavó do rei Davi. E o rei Davi é o que dá a linhagem para o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, quem iria imaginar que Ruth estaria na genealogia do nosso Salvador? É uma coisa maravilhosa demais para se pensar. E Deus, então, mostra aqui nessa história que não existe acaso, que Ele conduz toda a história. Ele tem o controle de todas as coisas e Ele é capaz de transformar tragédias em bênção. E justamente o desafio para nós é ter essa atitude como Ruth teve, né? De permanecer fiel, confiante, mesmo nos tempos de tempestade, de dificuldade, não ficar amarga com a situação, né? Quando Deus às vezes descarrega algumas coisas que não são tão agradáveis de vivenciar, mas que a nossa esperança, né, esteja para além dessas coisas pelas quais a gente vai ter que às vezes passar e que é difícil. Mas a gente sabe que sempre após a tempestade haverá um tempo de bonança. Haverá um tempo que Deus vai colocar também para a gente descansar, recuperar as nossas forças e também haverá bênçãos na nossa vida quando a gente também consegue permanecer fiel a esse Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tempestades. Então, agora a Noemi, ela consegue ver a sua história com os olhos do próprio Deus, né? Ela consegue experimentar todo esse amor e cuidado que ele teve para com elas. E todo esse amor e cuidado também que ele demonstrou através dos atos e atitudes de Ruth, da sua nora, por ela, né? Porque ela que deu forças para Noemi continuar essa caminhada, apesar de ser uma caminhada dura, difícil e cheia de obstáculos. Mas confiando em Deus, a situação ela foi se ajeitando, foi melhorando e no final elas puderam testemunhar o grande amor de Deus por elas, né? Porque Deus ajeitou as coisas de tal forma que tudo se transformou numa enorme bênção, tanto para a vida delas quanto para a nossa vida, né? Porque se não fosse talvez essa história toda aí e essas situações adversas que elas passaram, nós não teríamos essa genealogia tão abençoada que dá origem ao nosso Salvador Jesus e a gente não saberia como é que seria a situação, né? Então, através dessas histórias assim, cheias de percalços, cheias de dificuldades, Deus também tem o controle. E lá na frente a gente entende o porquê então Deus faz as coisas como elas são, como elas devem ser, porque Ele tem um propósito para tudo o que acontece na nossa vida. E nós temos essa opção de sermos como Ruth, não amarguradas com as situações difíceis que a gente às vezes tem que enfrentar, mas confiar que Deus tem o controle de todas as coisas e
mais lá na frente talvez a gente nem vai conseguir ver todas as bênçãos que Deus tem, mas os nossos descendentes irão experimentar essas bênçãos da gente ser fiel também no tempo da dificuldade, no tempo da adversidade. Então que a gente possa levar esse testemunho de Ruth para a nossa vida, que a gente possa ser amiga, companheira e demonstrar esse amor incondicional pelas pessoas que nos cercam, não buscando apenas os nossos próprios interesses, mas aquilo que vai ser o bem de todo mundo, né? De todas as pessoas que convivem com a gente. Então, eu desejo para vocês uma abençoada tarde, uma abençoada semana. Fiquem com Deus e quando as coisas não estiverem tão fáceis para vocês, façam como Ruth, se lancem no colo de Deus e esperem, porque Deus tem poder para transformar tragédias da nossa vida em bênçãos abundantes. Fiquem na paz do Senhor e sirvam a Ele sempre com muita alegria. Até outra semana. E se Deus cuidar das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça o mundo